Bora, mulher, corre! Tá na hora da aula. Eita, menino, tô pedalando o mais rápido possível. Deixa eu me conectar na aula do professor Cicefran. O que foi que teve na aula de hoje? Tu pode me explicar? Eu tava sem internet. O professor falou novamente sobre função. Ele fez um resumo da aula passada e explicou conteúdo novo. Vou te explicar. Toda função tem uma lei de formação do tipo f de x é igual a x mais b. Todo f de x é igual a y. E toda função tem um domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio são todos os elementos pertencentes a A. O contradomínio são todos os elementos pertencentes a B. E a imagem são todos os elementos pertencentes a B que está associado a algum elemento de A. Para ser uma função, todos os elementos de A têm que estar associados a um elemento de B. O professor ainda passou mais coisas. Olha os exemplos. Ele deu o exemplo para identificar o domínio, contradomínio e a imagem por balões. Disse que o conjunto A igual a -2, -1, 0, 1, 3, 7 e o conjunto B 0, 1, 2, 12, 15, 21, 30. O professor diz que é função quando todos os elementos de A se ligam a um elemento de B. Nesse caso aí, o domínio são os elementos de A, o contradomínio são os elementos de B e a imagem, os números 0, 1, 2, 15, 21 e 30, que estão ligados aos elementos de A. Se um elemento de A não se ligar a pelo menos um elemento de B, então não é função. Nesse caso do exemplo abaixo, não é função, porque tem um elemento de A que não se liga a nenhum elemento de B. Olha o exemplo que ele deu sobre domínio, contradomínio e imagem. A lei de formação da função igual a f de x igual a 2x mais 1 tem como domínio, contradomínio e imagem quais elementos? Ele fez uma tabela atribuindo valores a x e encontrou os valores de y. Olha aí como ficou? Vou mandar no Zap Zap. E no Zap Zap chega a seguinte mensagem de áudio no celular. Na tabela à esquerda, é só trocar os valores de x no lugar de x na lei de formação da função, fazer a operação e encontrar o valor de y. Então, o domínio será x igual a -1, 0, 1 e 2. O contradomínio, todos os elementos de y, e a imagem será y igual a -1, 1, 3 e 5. Ele ainda passou a solução de problemas com funções. Olha aí um problema. Paulo é vendedor de assinaturas de revistas e seu salário varia conforme o número de assinaturas que ele vende no mês. Ele recebe um valor fixo de R$ 1.800, mais comissão de R$ 40 para cada assinatura vendida. Veja no quadro abaixo a relação entre o número de assinaturas vendidas e o salário de Paulo. Ele disse que primeiro tem que escrever a lei de formação da função, ou seja, f de x ou y é igual a x mais b. Vou explicar para vocês. 1.800 é o valor fixo, então ele vai ser o valor de b. 40 é o valor de cada assinatura vendida, então vai ser o valor de A. E x vai ser a quantidade de assinatura vendida. Assim fica fácil, é só substituir tudo na função. E vamos lá então. f de x ou y é igual a 40 que multiplica x mais 1.800. Se ele vendeu 59 assinaturas, o 59 vai ficar no lugar de x. Então vai ficar assim. f de 59 é igual a 40 vezes 59 mais 1.800. f de 59 é igual a 2.360 mais 1.800. f de 59 é igual a 4.160. Então, ele vai receber no final do mês R$ 4.160 de salário. Fala, pessoal! Depois do resumo feito pelos nossos colegas, agora vamos continuar nosso conteúdo. Vamos falar dos gráficos de uma função
e da função polinomial do primeiro grau, tá certo? Vamos lá. Considere a função dada pela lei y igual a x mais 1, em que x representa um número inteiro qualquer. Vamos construir o seu gráfico. Primeiro, precisamos construir a tabela, atribuindo valores aleatórios a x e substituir os valores de x na lei de formação da função. Feita a substituição, fazemos os cálculos e encontramos os valores de y. Na última coluna da tabela, vocês podem notar que temos x e y, onde os valores aleatórios que foram atribuídos, quando substituídos na lei da formação de função, foram encontrados os valores de y. Por exemplo, quando x for igual a menos 2, o y vai ser igual a menos 1, porque substituímos o menos 2 no lugar de x na lei de formação da função. E fazendo os cálculos, menos 2 mais 1, menos com mais dá menos, 2 menos 1, 1. Sinal do maior, negativo, então o resultado seria menos 1. Pessoal, notem que fizemos a ligação entre os pontos x e y da tabela. Esse gráfico foi feito em um plano chamado plano cartesiano. Veja que o menos 2 em x ligou-se ao menos 1 em y. O menos 1 em x está associado ao 0 em y. E como não dá para ligar o pontinho, ficou em cima do menos 1, no eixo x. Mesma coisa aconteceu com o 0 em x, que não dá para ligar ao 1 em y, e por isso o pontinho ficou em cima do 1. O 1 em x está associado ao 2 em y, e o 2 em x está associado ao 3 em y. Vocês estão vendo aí que todos os pontos eles fazem uma associação entre si, do mesmo jeito que aconteceu na tabela. Agora, pessoal, vamos falar sobre o zero de uma função. Zero da função é todo o valor de x para qual y é igual a zero. Ou seja, é a abscissa do ponto onde o gráfico da função cruza o eixo dos x. Vamos explicar melhor. Para que vocês possam compreender, vamos utilizar a nossa lei de formação da função y igual a x mais 1. Consideramos apenas a equação x mais 1 igualando ela a zero. X mais 1 igual a zero. Então ficará assim, x mais 1 igual a zero. Passando 1 para o segundo membro com o sinal trocado, obteremos x igual a menos 1. Então, quando y for igual a zero, o x será igual a menos 1. Vamos dar outros exemplos. Veja esse exemplo. Y igual a 4x mais 9. Basta atribuir o valor zero igual a 4x mais 9, ou 4x mais 9 igual a zero. 4x é igual a menos 9, passando 9 para o outro membro com o sinal trocado. X é igual a menos 9 sobre 4. Os 4 que estava multiplicando o x passa para o segundo membro, dividindo. X é igual a menos 2,25. Por quê? 9 dividido por 4 é igual a 2,25. O zero da função dada por y igual a 4x mais 9 é igual a menos 2,25. Então, quando y for igual a zero, o x será igual a menos 2,25. E como reconhecer o gráfico de uma função, pessoal? Vocês sabem? Vejam esses dois gráficos. Quantas vezes a reta toca o eixo x? Uma única vez cada um. E como a gente sabe isso? Traçando uma linha perpendicular ao eixo y, que é essa linha azul que vocês podem notar aí nos dois gráficos, passando pelo eixo x. Se ele tocar uma única vez a abscissa, que é essa linha vermelha, significa que é uma função. Agora vejam esses dois gráficos. Quantas vezes a linha azul toca o eixo x na abscissa, linha vermelha? 2 vezes cada um, em cima e embaixo. Então, significa que não é função quando a reta perpendicular, que é a linha azul, toca a abscissa, a linha vermelha, 2 vezes ao eixo x, certo? Então, pessoal, trocando em miúdos, o gráfico representa uma função quando qualquer reta perpendicular intercepta o gráfico em um único ponto no eixo x. E o gráfico não representa uma função quando qualquer reta perpendicular intercepta o gráfico em mais de um ponto do eixo x.
Então, vocês viram aí, se eu passar uma reta perpendicular ao eixo X e ela cortar a abscissa, aquela retazinha que corta o gráfico no meio, em mais de um ponto, não vai ser função. Mas se ela tocar aquela abscissa em um único ponto, então vai ser uma função, conforme a gente demonstrou no exemplo anterior. A aula de hoje encerramos por aqui. Nosso próximo assunto será a função polinomial do primeiro grau. Agora, vocês vão fazer as questões 12, 13, 14 e 15 da página 227 e a questão 16 da página 228 do livro didático, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula. Grande abraço a todos!